Uma vida com propósito te leva além das frustrações. Gênesis 45, verso 1 está escrito: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, tem uma mensagem maravilhosa, e eu quero te encorajar mesmo a assistir. Superando as frustrações, está no nosso canal do YouTube, você vai direto lá. Eu falei de uma forma mais ampla e mais profunda sobre esse texto. Agora aqui eu vou passar bem rapidinho, eu vou dar um resumo do resumo, só um start, só um pano de fundo para a mensagem seguir. Como é que José suportou tudo que ele suportou? José foi ameaçado de morte pelos irmãos, queriam matá-lo. Jogaram numa cisterna. Daqui a pouco ele ia morrer de fome e sede. Então decidiram que iam vendê-lo. Venderam um homem que era livre, um homem que era de uma família próspera, uma família debaixo de promessa de Deus, um filho amado pelo seu pai, para ser escravo. Horrível. Como escravo ele se destaca na casa do seu empregador, mas a mulher do homem é sem vergonha, safada. Ela dá em cima dele, mas ele é um homem de caráter. Ele foge do adultério, como a Bíblia manda fugir do pecado da prostituição e da aparência do mal. Ele foge. E aquela mulher então o difama, diz que ele tentou pegá-la na marra, abusar dela, e ele é preso. Na prisão ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. O padeiro é morto conforme a revelação do sonho, e o copeiro volta a servir a mesa de Faraó conforme a revelação. Mas José pediu uma coisa: não esqueça de mim. O copeiro esqueceu. Faraó está perturbado por um sonho e ninguém consegue resolver o problema. O copeiro fala: agora lembrei do meu pecado, eu esqueci um rapaz, ele está preso, eu estive preso com ele. Ele deu a interpretação do sonho, do padeiro e do meu, do jeito que ele falou aconteceu. Faraó, esse homem aí resolve essa situação. Ele interpreta o sonho. Faraó manda chamar. José interpreta o sonho e é colocado para governar o Egito. Agora, como é que José chega a toda essa posição de governar o Egito? Ele diz: Deus me colocou por pai de Faraó. O que é isso? Faraó, antes de tomar uma decisão, consulta José. José agora é o cabeça do Egito. José é aquele que aconselha Faraó, é aquele que dá direção a Faraó. Como é que ele consegue? Porque José encontrou o seu propósito. José alimentou ao longo da vida o seu propósito. E não basta encontrar ou descobrir o propósito que Deus nos criou para viver. É preciso alimentar, porque aquilo que você não alimenta morre, enfraquece. José nunca se revoltou contra o assunto sonho. O que fez José ser vendido como um escravo? Alguém sabe por que ele foi vendido como escravo? Por quê? Por causa da inveja dos irmãos, porque ele era querido, tinha uma túnica colorida, e por causa dos seus sonhos. Mas ele está lá na prisão e ele vai interpretar sonhos. Ele é chamado por Faraó para falar de sonho. José é aquele que diz assim: a frustração não será a marca da minha vida, mas se Deus decidiu se revelar a mim através de sonhos, não importa o que eu passar, eu continuarei crendo e vou viver o meu propósito em Deus. E viveu. Meu irmão, Deus tem propósito comigo, com você. Alimenta, acredite, confie, renove a sua confiança no que Deus disse, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala, Deus faz.
Esse José, quando recebe os seus irmãos, tinha tudo para ser um homem frustrado, revoltado, mas ele não é, porque ele entende que tudo cooperou para o propósito se cumprir. E aí nós vamos aprender 5 lições hoje, sobre como através do propósito eu ir além das frustrações, como eu viver por propósito, alimentar o meu propósito, manter acesa a chama no meu coração, da confiança, eu vou viver o que Deus me criou para viver, me leva além das frustrações. A primeira lição que a gente aprende com José está no verso 8, o verso 8 é a chave de tudo. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Nos versículos anteriores ele fala, Deus me enviou à frente para trazer um grande livramento, a sucessão da nossa família, porque Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e a descendência de Jacó poderia ser exterminada por 7 anos de fome. Deus permite que José vai parar lá na prisão do faraó, para trazer a família de Abraão, Isaque e Jacó, para ser cuidada, até que o povo hebreu vai sair com Moisés e tudo que a gente já conhece. Mas ele precisa viver alguns passos que para nós serão lições. E o primeiro, perdoe. Primeira lição, que você que quer viver por propósito, alguém quer viver por propósito aqui? Em Deus, dá um glória a Deus. Primeira lição, perdoe. O propósito é maior do que a ofensa. Todos nós já fomos ofendidos ou feridos na vida, e muitas vezes nós fomos ofendidos ou feridos por nós mesmos, não foi ninguém que fez, os nossos pré-julgamentos. Poxa, eu dei um exemplo do Elton, depois eu percebi que ele não responde mais mensagem, não fala nada, ele ficou magoado comigo e está estranho, ele virou a cara, isso aí foi porque, aí eu tinha certeza, é bem que me falaram que ele era meio assim mesmo, que se desse o nome dele como exemplo e tal, irmão, quem nunca passou por isso na vida, quem nunca ficou cismado, com a pulga atrás da orelha, encanado, quem já passou por isso, diga eu. Gente, se eu falar assim, tem uma pessoa na igreja que Deus me falou que essa semana, não, melhor eu não falar. Tem mulher, metade das mulheres não dorme essa noite. Não dorme, acabou. Deus me falou de uma família que essa semana vai... Não vou falar, pronto. Acabei com a semana da irmã. Ela não dorme. Nós sofremos por ofensas, mas nós também fazemos alguém sofrer porque ofendemos, ainda que involuntariamente. Nós ofendemos e somos ofendidos, mas quando a gente coloca os olhos no propósito que Deus tem para nós, quando a gente enxerga que Deus nos criou para um propósito maior do que a ofensa, para um propósito o quê? Maior do que a ofensa. Você pode dizer, diga, o propósito de Deus com a minha vida é maior do que as ofensas da minha caminhada. Diga mais uma vez, diga, o propósito de Deus com a minha vida é maior do que as ofensas da caminhada. Se lembrar disso todos os dias, anotar isso como uma frase para você começar o dia e ler, vai fazer você parar de ficar lamentando quando alguém lhe fizer algo desagradável, ou quando algo não der certo. Ao invés de começar a lamentar, murmurar e, ó vida, ó céus, você vai dizer, não, peraí, essa ofensa veio, foi triste, foi chato, desagradável, não gostei, está machucando, mas vamos lá, porque o propósito de Deus é maior, e se bateram com tanta força, quer dizer que é grande o que Deus tem para fazer na minha vida. Irmão, se a vida está batendo muito forte, é sinal que o que Deus tem para fazer é muito maior. Perdoe. Sabe por quê? Porque quem não perdoa, não consegue chegar no lugar do propósito. Paulo falou disso em Filipenses 3, do verso 12 ao 14, quando ele diz, não que eu seja perfeito, nem que tenha alcançado, não que eu tenha já chegado, mas uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás fico, e olhando para as que estão onde? Diante de mim, prossigo para o alvo. Eu prossigo, tenho um alvo, tenho um propósito, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, há um propósito, há um alvo. Para de ficar carregando entulho do passado e olha para frente, porque Deus tem coisas novas para fazer daqui para frente. Mas infelizmente, às vezes nós ficamos presos na ofensa, na ofensa, na ofensa, na ofensa, na ofensa. Nós ficamos lamentando. Perdoe. José não perdoou porque os seus irmãos eram bons pra caramba. Nossa, meus irmãos são muito bons. Você viu como que eles mudaram?
deixa eu conversar aqui, vocês acham que esses rapazes mudaram? Ó, faz o seguinte, vou mandar um dos soldados aqui egípcios chegar neles e perguntar, todos os irmãos, e não tem mais um? Não, teve um que morreu. Mas como é que foi? Vê se eles estão meio arrependidos. Não. Irmãos, nós queremos perdoar por mérito. A Rafa me fez mal e ela precisa merecer o meu perdão. A hora que ela tiver um bom comportamento, 3 semanas seguidas eu perdoo. 2 semanas, teve um mau comportamento, 0, volta para o fim da fila. 3 semanas de novo, tem que ser seguida sem mau comportamento. Ou então, sabe como nós somos? Seletivos no perdão. Imagina o José dizendo assim, chegaram meus irmãos, né? Você eu perdoo, você não é tão fácil assim, você queria me matar, você pensa que eu esqueci que você queria me matar? Mas você perdoou ele, perdoei ele porque ele quis me vender. Vender é menos mal que matar. Então assim, você, nem sei o que eu vou fazer com você, estou até pensando aqui. José não perdoa de acordo com o grau da ofensa. José não perdoa de acordo com o merecimento de alguém, entre aspas aí. José perdoa porque ele entende que para ele ser livre, o perdão tem que fazer parte da caminhada. Não perdoar é carregar entulho, é carregar sujeira. Algum tempo atrás eu dei um exemplo, eu li num livro isso, que numa determinada vila, a lei deles era o seguinte, quem matou que leve o corpo. Então, o Tião mata, o Pedro não, né Pedro? Deixa o Pedro vivo, pelo amor de Deus. O Tião mata o Cristóvão. Qual que é a sentença do Tião? Pega o corpo do Cristóvão, amarra nas costas do Tião. Braço com braço, perna com perna, costa com costa. Onde o Tião vai, o corpo do Cristóvão está nas costas. O que vai acontecer com ele? Primeiro vai começar a cheirar mal. Segundo, vai começar a entrar em decomposição o corpo do que morreu. E os próprios bichos são que comem o corpo. Só que aqueles bichos vão comer uma carne e vão penetrar a outra. E quem está carregando o defunto morre também. Quem está carregando o defunto morre também. O que é isso? Quem não perdoa morre. Porque está carregando algo que não está mais vivo. Por mais doloroso que tenha sido o que me fizeram, ficou lá atrás. Está no meu passado. Eu preciso escolher e ir adiante. Quem está entendendo? Liberar perdão e receber perdão são vitais. Quem não perdoa não tem vida. Quer ver o quanto você amadureceu? Veja a capacidade de perdoar. Veja o time para perdoar. Agora, eu não estou falando sobre restaurar aliança com quem vai lhe ofender, vai lhe ferir novamente, vai lhe apunhalar pelas costas. Não, eu não estou falando. A Bíblia diz para a gente escolher que não andam 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, eu preciso saber com quem eu ando. Há pessoas que eu perdoo, eu amo e ajudo como puder. Mas não dá para chamar para minha casa. Tem gente que para entrar em casa, para chamar para casa já não dá. O nível de perdão já é outro. Não é assim, Ananias? Gente que a gente ama, mas você não vai levar para casa. Mas o perdão é para todos. José perdoa, ele está entendendo. O propósito é maior. Gente madura, chora, mas enxuga as lágrimas e segue. Gente madura, cai, se prostra, mas busca força e se levanta novamente. Gente madura lamenta, mas não se torna murmuradora. Como é que é isso aí? Como é que foi o seu dia? O dia hoje foi difícil, foi um dia complicado, acho que foi o mais difícil do meu ano, mas Deus é bom. Eu venci esse dia, eu estou aqui, e amanhã será melhor em nome de Jesus. Essa é a diferença entre lamentar e murmurar. Eu lamento, eu compartilho uma necessidade, um pedido de oração, uma aflição, mas eu não me torno uma pessoa murmuradora, quem entende? Eu posso cair, mas eu não vivo de queda em queda, de abismo em abismo, eu me levanto. Gente madura, gente livre, porque tem hora que a gente precisa parar. Aí é outra mensagem que está aí disponível no nosso canal do YouTube, para você assistir. Descanse, mas não desista. Toma fôlego e continua. Gente madura continua, porque o propósito é maior do que a ofensa. Gente madura é ferida, como também entende que fere. Fere a ferida, mas pratica o perdão
e vive, porque sem perdão a gente não vive. A segunda lição, a gente aprende no verso 16, lê comigo o verso 16 e eu vou falar da segunda lição. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Faraó ficou feliz ou triste com a notícia que os irmãos de José chegaram no Egito? Feliz ou triste? Aqui ó, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu o quê? Pareceu o quê? Bem aos olhos de Faraó e de seus servos. Faraó se alegrou com a notícia que os irmãos de José estão lá. Agora eu pergunto para você, Faraó sabe a história do que os irmãos de José fizeram com José? Se ele soubesse, ele ficaria feliz? Se Faraó fica sabendo, os irmãos de José estão aí, os irmãos que venderam ele, que queriam matá-lo, e cadê os guardas? Pega esses caras, mata esses caras, arrebenta esses caras. Como é que pode fazer isso com José? Olha o quanto eu enriqueci, como José é um homem de caráter, leal. Não, vamos acabar com isso. Alguém diria: não, José mandou sair todo mundo, está só ele e os irmãos. Vocês são doidos, rapaz. Se o José morrer, quem que vai dirigir o Egito? Nós estamos crescendo porque Deus fala com esse José, ele dirige as coisas. Agora os irmãos dele vêm, mata ele, nós estamos lascados. Faraó não tinha informação ruim da casa de José. Não tinha. Faraó ficou feliz pela chegada. Irmãos, eu já tomei bronca de gente que nunca me fez mal. Quem já tomou bronca de gente que nunca me fez mal? Como? Alguém que eu gosto, alguém próximo a mim, muito querido, pegou e falou: ih, aquela pessoa me fez mal. Pronto, aquela pessoa para mim já não presta. Aí eu fui amadurecendo e fui aprendendo que toda história tem dois. Aí daqui a pouco eu ia ver. Irmãos, teve um caso desse, um colega, amigo não faz. Um colega, tomei as dores dele, briguei por ele, e depois ele fez comigo muito pior, e eu fui ver que eu estava abraçando, era o inimigo. E quem nunca? Agora por causa disso eu parei de abraçar pessoas, de encorajar e acreditar, de jeito nenhum, porque o meu propósito de vida é maior do que as ofensas da vida. O meu propósito em Deus é maior do que as ofensas. Então eu vou de novo, com mais sabedoria, com mais tato, com mais prudência, com mais zelo, com mais oração. O Espírito Santo me fala: a Ju aqui é confiável mesmo, confirma aqui, Senhor. Mas eu vou de novo. O Faraó recebe a notícia e fica feliz, e aí vem a segunda lição. Olha que sério isso aqui. Olha a segunda lição. Tem gente que está queimando o seu passado com o seu presente, ó. Chega de sujar seu presente lamentando o seu... Não, irmão, isso aqui é para você escrever e nunca mais esquecer. Chega de sujar o seu presente lamentando o seu passado. Tem gente que fica: porque um dia, porque desde que não sei quanto. O dia da pessoa está sujo, está tóxico, está contaminado. O dia da pessoa está horrível, porque ela continua lamentando o seu passado e lamentando o passado. Irmão, tem gente que dorme, vai dormir e acorda lamentando o seu passado. Uma oportunidade que teve, que um tapete que puxaram, alguém que falou mal, alguém que traiu, alguém que não honrou, alguém que prometeu ajudar e não ajudou, alguém que isso, alguém que aquilo. Chega! Hoje é dia de dar um basta. Chega em nome de Jesus. Chega de carregar sujeira. Você tem um presente e um futuro lindo para construir em Deus. Chega de carregar a sujeira do passado. Para de carregar um monte de saco de lixo do passado e despejar no teu presente. Olha, Jennifer, eu vou te dizer, outras pessoas que fizeram libras ao meu lado e abriram o culto fizeram mal para mim. Eu não sei como é que você vai ser, mas olha, ela já começa a dizer assim: nem quero ficar aqui mais. E ela nem me fez nada. Eu intoxiquei uma oportunidade. Quem está entendendo? Irmão, tem gente que na empresa que entra, ele fala assim: nossa, aqui, gente, não, na boa, vou dar a dica já. Pastor, estou chegando novo na igreja. Chega para mim e fala assim: pastor, aqui que é a igreja, o resto não presta, as igrejas que eu passei. Vixe, eu estou com 2 pés atrás com você e armado. Porque você está mentindo? Não, você pode estar falando a verdade mesmo. Você pode ter tido experiências horríveis ao longo da vida. Infelizmente pode. Alguém pode vir aqui ter uma experiência ruim com a gente é humano. Que não tem super-herói, a igreja. Jesus é bom, a gente é tudo pecador. E Deus tem misericórdia e ajuda a gente se a juntar, que eu não quero que ninguém saia, fica aqui e traz mais gente. Mas eu tenho discernimento, que eu não sou bom para todo mundo. Que eu deixo a desejar para um ou acabo excedendo para outro. Eu sei. Agora, quando a pessoa faz isso, ela está fazendo mal para ela mesma, porque
Porque o outro já vai ficar desconfiado, fala, do mesmo jeito que chegou aqui falando mal de todo mundo, quando ele sair daqui, atravessar a rua, ele vai falar mal de quem? Irmãos, às vezes tem uns grupinhos reunidos, aí eu chego, eu estou lá conversando, aí pessoal, com quem a gente tem liberdade, que a gente brinca, aí fala, vai gente, vamos todo mundo embora junto, porque eu não quero sair com vocês ficando aqui, que se eu ficar eu viro o assunto. Gente, quem nunca teve liberdade para falar isso com um amigo, você não sabe o que é vida. Isso é vida. Você está comendo uma pizza, um churrasco, está uma meia dúzia de 10 pessoas. Gente, vamos todo mundo embora de uma vez. Porque eu sei que se eu sair daqui, o Gustavo e a Sibeli vão puxar fila para falar de mim e da pastora. Aí não sei quem vai entrar e falar, o outro vai falar, então vamos sair juntos, para não sobrar ninguém. Irmãos, tem gente que pensa que está justificando o porquê que não deu certo na vida. Mas na verdade, está mostrando para quem faz parte do seu presente, que você não pode ser confiável para poder dar certo na vida. Ao invés de mostrar, eu não dei certo na vida porque no passado ninguém me deu oportunidade, você está mostrando para essa pessoa, daqui a pouco eu contamino todo mundo aqui, porque o meu negócio é sempre ficar falando mal de todo mundo. Está dando para entender? José não é esse perfil. José não queima o passado dele com o presente. Como é que é isso aí? É a pessoa que chega na nova firma, ou então na empresa que trabalha, chegou um novo supervisor, fala, você é bom, porque o outro, vou queimar o meu passado com o meu presente. Esse supervisor é bom, aquele outro não prestava. Pastor, então quer dizer que a gente nunca vai poder falar? Pode. Mas eu acho que não precisa ser a primeira coisa que você fala, nem a segunda, nem a terceira. Põe lá pela 89ª. Pastor, eu nem sei o que é a 80ª, ótimo, então você não vai falar. Não, eu vou estudar só para eu saber que hora que eu falo. Pronto. Jesus falou para o Pedro que pode perdoar a ofensa dos irmãos 70 vezes 7. Está resolvido, Pedro. Você quer uma resposta por dia. Vai contando. Quando der 490 no dia, aí fala, agora sim, não perdoa. Irmãos, tem gente que faz isso. Com trabalho, um supervisor, um chefe, um sócio. Tem gente que faz isso com o namorado. Aí, gente, nossa, é fantástico. A mocinha começou a namorar um novo rapaz. O rapaz começou a namorar uma nova mocinha. Não, porque você que... Não, mas você já namorou. Não, tudo sapo. Agora eu encontrei o príncipe. Eles tinham CC, mau hálito e outras coisas mais. Você não, você é chique. Ei, para. Agora sim eu tenho um pastor de verdade. Pastor, mas eu tive experiências ruins. José teve experiência boa com os irmãos dele? Agora, presta atenção que eu não estou pregando sobre os irmãos de José. Eu estou pregando sobre José. O meu foco é José, não os irmãos. Alguém diz, pastor, e os irmãos dele? Porque sempre tem alguém que pensa assim, pastor, beleza, então quer dizer que a gente tem que ser trouxa e os irmãos de José ficam de boa? Irmão, para mim não são os irmãos de José que estão de boa. De boa é o José que está governando o Egito. Os irmãos estão indo lá mendigar. Pelo amor de Deus, vende comida para a gente, senão a gente morre de fome. Quem está de boa, José ou os irmãos dele? Eu não quero ser os irmãos de José, você quer? Então para mim o objeto de estudo não são os irmãos de José. Eu não estou fazendo apologia a uma conduta semelhante aos irmãos de José. Eu estou encorajando você a se portar como José. Chega de queimar o seu passado com o seu presente. Fica falando mal, porque naquela época, porque naquele tempo, então você está entendendo. Não, estou aqui. Mas se alguém perguntar, pastor, com sabedoria eu vou saber colocar o que eu preciso colocar. Mas você teve oportunidades, olha, eu prefiro agarrar as oportunidades que estão surgindo agora. Não, mas só me diz, na empresa, sabe, você teve oportunidades? Talvez eu tenha tido, não tenha enxergado. Mas ao meu ver, eu não tive as oportunidades que eu gostaria de ter tido. Mas talvez tenha tido, não tenha enxergado, mas eu queria dizer que eu estou aqui pronto para olhar daqui para frente. Coloca os olhos no alvo. Coloca os olhos naquilo que Deus tem para fazer de novo na tua vida. A capacidade de Deus não ficou esgotada em 2010. A capacidade de Deus não ficou esgotada em 2016. Jesus disse, quem bebe da água que eu dou, quem recebe a revelação que eu entrego, a palavra que eu dou, quem recebe a minha presença e a minha palavra se torna uma fonte de água viva que jorra para a eternidade, não cessa, não para de jorrar. Irmão, tem renovo de Deus brotando todos os dias, para quem decidiu colocar os olhos e o coração em Jesus. Mas a pessoa vive com os olhos e o coração no passado. Chega, para de sujar o seu presente, lamentando o seu passado. Vamos adiante. Terceira lição, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, enquanto você vai abrindo em Hebreus 12,
eu quero falar uma coisa para você. Pessoas maduras, você quer ver se você está amadurecendo? E principalmente cristãos, têm a sua vida marcada por superação. Esses dias eu estava orando, caminhando e orando, e fazendo uma análise de algumas coisas, um balanço da minha vida, e falando com Deus, pedindo algumas direções de algumas decisões que tem para tomar. E eu comecei a perceber que Deus mostrou para mim que a minha vida é marcada por superação. Superação. Com 2 anos de idade eu passei por uma cirurgia. Passei por 2, uma com 2, outra com 4. A de 2 anos foi uma cirurgia na pálpebra. Foi costurar a pálpebra do olho. A anestesia não pegou. E eu tive que dar ponto a sangue frio. Uma criança de 2 anos. Imagina segurar o Israel. Gente, a gente não segura Israel dando doce, bala, pirulito. Já é duro segurar ele. Agora imagina segurar um menino de 2 anos dizendo, peraí que nós vamos dar uma costuradinha no teu olho. De manhã hoje eu falei que eram umas 7 pessoas. Me lembrei, mais de 10 pessoas do hospital se uniam para segurar. Amarravam eu com um lençol, porque não pode mexer, porque senão imagina. E todos os dias minha mãe e meu pai me levavam lá. E davam 1 ponto só por dia, porque era muito sofrido. 1 ponto, fazia o curativo e voltava para casa. No outro dia, mais 1 ponto curativo e voltava para casa. Com aquilo, eu tomei trauma de dar ponto. E quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, mais ou menos, aí já a idade do Rogerinho, mais novo ainda que o Rogerinho, um pouco, eu fui para um parque de diversões e fui descendo o tobogã. Subindo a escada, eu ainda falei para o meu primo, a gente tinha descido, ele falou, vamos para outro brinquedo. Eu falei, não, vamos descer mais uma aqui. Subindo eu olhei e falei, nossa, olha ali, tem um parafuso ali e a arruela está enferrujada e levantada. Olha que perigo. Mal sabia que ela estava dizendo, vem em mim. Quando eu desci, o tapete escorregou para trás, o meu pé bateu no ferro do tobogã e eu capotei. Rasguei a testa. Me levaram lá para coisa lá do parque e tal, meu pai veio me pegar e foi levar direto para onde? Para o hospital. Para fazer o quê? Dar ponto. Quando chegou lá eu falei para o médico, não vai dar ponto. E virou aquela briga, eu já era grande, não vai dar ponto, porque eu tinha um trauma com ponto. Aquele médico foi usado por Deus e com muita conversa ele conseguiu me convencer a permitir que ele desse anestesia e começasse. Ele disse, se você sentir dor, você fala, eu paro na hora e a gente faz um curativo. Ele me convenceu. Deu anestesia e deu os pontos, para a glória de Deus, sem dor. Naquele dia eu falei, acabou, superei, resolvido o meu problema. Você vai entender porque que eu estou te dando esse exemplo, esse testemunho. Passado um tempo, eu já casado, 1 mês de casado, fui jogar futebol. Rompi o ligamento cruzado anterior do joelho. Quando fui fazer a cirurgia, deram lá anestesia, antes tal, dormi, sedativo. Acordei no meio da cirurgia. Acordei com o barulho da furadeira e o cheiro de osso queimado. Centro cirúrgico já é gelado por si. A minha alma estava 3 vezes mais gelada ainda. Que eu falei, pronto, a anestesia está passando efeito. E agora eu vou sentir a furadeira no osso da minha perna. E eu comecei desesperado. E eu queria gritar, falar, para! Eu acordei, dá uma anestesia, dá um sossega-leão. Só que eu não sei que diabo era aquilo. Que eu não conseguia falar, parecia pesadelo. Sabe quando você não consegue correr nem falar? E eu tremia assim os ombros. E não conseguia falar, eu não conseguia falar. Irmãos, para alguns vai dizer assim, não é possível, pastor, se você sem falar é impressionante. Se controla, linda, que eu estou ouvindo suas risadas. E eu posso falar de algumas experiências suas aqui também. Ela está rindo porque domingo que vem ela que prega, ela pode dar o troco rapidamente. O que acontece? Aí eu vejo uma enfermeira que estava em cima assim, enfermeira, alguém da equipe, e diz, ele acordou. Aí eu dentro de mim, graças a Deus, alguém viu, já que eu não consigo falar, porque agora eles vão dar outro sossega-leão, eu vou apagar, e não deram. Estava tudo sob controle para eles, para mim não. Para mim o quadro era desesperador. Quase que eu pedi, Deus me leva. Eu ouvi. Você só tem que fazer barulho com os dedos, tá bom? Por favor, cada um no seu lugar. Você não vai pregar domingo que vem, então eu posso falar de você. Quase morreu engasgada, quer rir de mim,
na cirurgia do joelho. Engasgada. Está vendo? Eu sei seus podres. Gente, brincadeiras à parte, eu entrei em desespero. Terminou a cirurgia, eu acordado e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da vida, você vai ter que superar. E depois de ter superado, situações semelhantes ainda vão bater a tua porta, e você vai perceber que você superou, mas às vezes ainda tem um pé atrás. Se a coisa começar a dar meio errado, você vai dizer, não é possível que aquela praga está voltando. Sabe quando você pensa assim, parece que eu estou numa onda de azar, foi embora o azar, parece que o azar agora está voltando. Chega, irmão, a minha sorte é Jesus, a minha redenção é Jesus, a minha esperança é Jesus, a estrela da manhã é Jesus, Ele é alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e último, Ele é a fonte de vida para nós, Ele é o renovo, Ele é a capacidade de superar para viver o melhor de Deus. É Jesus. E a nossa vida é marcada por superação. E aí Deus ministrou meu coração. Sua vida é marcada por superação. E eu parei para analisar. E a vida de toda pessoa, especialmente todo cristão, a vida de todo cristão é uma vida marcada por superação. Porque cristianismo é cruz. Cristianismo é, entre aspas, estando certo, baixar a cabeça e dizer, me perdoa, tá? Como se você tivesse errado. É dar outra face, quando você queria dar a mão na cara. Oh, desculpa pelo meu rosto ter acertado em cheio a sua mão. Cristianismo é doideira, gente. Infelizmente, tem lugar que não prega o que a Bíblia fala sobre o cristianismo. Tem lugar que prega só que você vai entrar, aqui, vou fazer a liberação, carro novo, desse lado, casa nova, e cura. Ei, irmão, Deus prospera, Deus abençoa, a gente trabalha, Deus honra, Deus multiplica, carro, casa, saúde, família, tudo isso. Mas mesmo que não dê carro, não dê casa, não dê nada, a minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei. A minha alegria está em Cristo. Seja na montanha, no vale, dia bom ou dia mau. Para de ficar sujando, lamentando. Vamos adiante. Hebreus 12 vai dizer o seguinte, verso 1 e 2. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Jesus suportou tudo isso. E o verso 2 diz, verso 2 não, perdão, 1, não, é o 2 mesmo, eu que falei bobagem, volta lá no 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz. A gente entra agora na terceira lição, põe aí para mim, por favor. Jesus sabia qual era o propósito dele de vida, a cruz. Saber seu propósito te leva além das frustrações. Jesus chega para os discípulos dele e diz, um de vocês vai me trair. Jesus diz, olha, vocês todos vão se escandalizar em mim. Jesus olha para Pedro, irmãos, para Jesus não foi surpresa nada daquilo. Por quê? Porque ele já sabia que o propósito dele era padecer por amor a nós, mas no final triunfar e nos trazer para nos assentarmos junto dele, na presença do Pai por toda a eternidade. E ele olhou e falou assim, o preço é alto, mas a glória é maior. A frustração é grande, lembra que a gente falou disso lá no primeiro tópico? A ofensa é grande, mas o propósito é maior. O projeto de Deus comigo, com você é maior do que a ofensa. E Jesus, por causa da alegria de cumprir o propósito, Jesus pela alegria de se assentar junto do Pai, e agora ele se assentaria dizendo, venci. Venci como homem, venci como Deus. Não me contaminei. E agora eles podem ficar conosco, Pai. Agora são meus irmãos. Pela alegria do propósito, Jesus suportou. Nós precisamos aprender e identificar nosso propósito, porque as frustrações não serão mais o nosso ponto final. Serão às vezes vírgulas, a gente vai ter que parar, tomar fôlego, se curar, mas se levantar e continuar. A quarta lição, Mateus 16, vamos lá. Será que Deus já está falando com alguém hoje aqui? Essa mensagem está fazendo sentido na vida de alguém?
Quem está nos acompanhando agora ao vivo de casa, já deixa seu comentário aí. Está fazendo sentido para você o que Deus está falando aqui? Deixe seu comentário. É importante para a gente saber que realmente Deus tem se manifestado. Não que a gente tenha dúvida, mas que é importante ver que pessoas estão sendo alcançadas. Mateus 16, verso 13, está escrito assim, ó. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és quem? O Cristo, o Filho de quem? Do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Irmãos, a quarta lição que a gente aprende na mensagem de hoje, quando o propósito nos leva além, viver nosso propósito leva além das frustrações, diz respeito à nossa identidade. Qual a sua identidade? Olha a quarta lição. Sua identidade está o quê? Ligada, conectada ao seu propósito. Sua identidade está ligada ao seu propósito. Alguém lembra o que os irmãos de José disseram quando ele vinha andando? O que os irmãos de José disseram a respeito de José? Quando José vinha andando, e foi quando eles decidiram matar, depois vamos vender e tudo mais. Alguém lembra? Tem gente que lê a Bíblia aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, melhor é errar do que não falar. Aí vem o sonhador mora, ainda eles falam, o maior sonhador da história. Aí vem o propósito de José na vida tinha a ver com sonho? Dava para falar de José sem falar de sonho? Irmão, a vida de José é marcada por sonhos. A identidade de José se conecta com o seu propósito. Qual a identidade do nosso Salvador? Qual a identidade do nosso Salvador? Pelo amor de Deus, sangue e fogo, misericórdia, Pai. Qual a identidade do nosso... Sabe o que é identidade? Aquele negócio que vai na habilitação agora, quem tem habilitação. Qual a identidade do nosso Salvador? Vocês estão aqui ainda? Pensei que vocês tinham sido arrebatados. Falei, Senhor, ficaram só os corpos. E eu? Qual a identidade do nosso Salvador? Estou de olho fechado, vou nem ver quem falou. Qual a identidade do nosso Salvador? Hã? Qual a identidade do nosso Salvador? Quando você pega aí na sua habilitação, tem a sua identidade? Qual que é a sua identidade? A minha, Rogério. Pelo amor de Deus, facilitar. Pastor, é que é muito sim. Não, irmão, sabe o que é o problema nosso? É que a gente quer achar algo tão grandioso que a gente não enxerga o simples. Alguém chega e fala, qual a sua identidade? É o seu nome. Você é identificado como? Qual a identidade do nosso Salvador? Quem falou Jesus Cristo? Quantos falaram Jesus Cristo? Levanta a mão. Teve gente que falou Messias também. Quem falou Messias? Levanta a mão. Bacana. A identidade dele não é Jesus Cristo. E menos ainda Messias. A identidade dele é Jesus. Cristo e Messias é o propósito. A identidade é Jesus. Esse é o nome que ele recebe. Cristo é a sua missão, é aquele que vai morrer, é aquele que vai padecer. Cristo é o que ele vai ser para nós. Quem está entendendo? A identidade e propósito se unem a ponto de nós falarmos nosso Senhor e Salvador. Quando nós dizemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, identidade e propósito. Jesus veio para ser o Cristo. Cristo não é sobrenome. Ô pastor, você acredita que eu pensava que no registro Jesus estava lá, Jesus Cristo?
Ainda pensava que era Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Ixi, aí é bagunça, é outra coisa. Não, o nome é Jesus. O propósito é ser o Cristo. E Jesus trata disso de uma forma muito clara. Aqui, olha o verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão o quê? Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus chama Pedro de Simão, nesse momento, Simão Barjonas. No verso 16, Mateus apresenta Pedro como Simão Pedro. Por que Mateus não apresenta Pedro como Simão Barjonas? Ou por que Jesus não chama Pedro de Simão Pedro, mas Simão Barjonas nessa hora? Porque Mateus está contando a história geral, e Pedro já virou Pedro. Então ele está falando, eu estou falando do Pedro, gente. Só que naquela hora Jesus chamou Pedro, não de Pedro, mas Simão o quê? Barjonas. O Simão Barjonas significa, quem tem na NVI já vem até traduzido, ou outras versões, filho de Jonas. Bar é filho, não bar de boteco. Filho. Bartimeu é filho de Timeu. O cego o nome do cego da capa não é Bartimeu. Bartimeu é o cego, filho do Timeu. Qual que é o nome dele? Não fala, só fala que ele era filho do Timeu. Ele levantou a capa e foi que foi. Jogou a capa fora e foi que foi. Jesus identifica Pedro nesse primeiro momento como Simão, filho de Jonas. Até aqui estou falando da sua identidade. Você é o Simão, filho do Jonas. Identidade. Mas eu já vou falar do teu propósito. E aí é onde a gente entra no verso 18. Pois também eu te digo. Quem é que está falando agora? Jesus. Ei, presta atenção. Quem fala o meu e o seu propósito é Deus. Abre o coração, porque Deus revela o nosso propósito. Deus orienta, inclina o nosso coração para viver o nosso propósito. Jesus diz, todo mundo te conhece como Simão Barjonas, essa é a sua identidade. Mas eu quero dizer agora qual é o seu propósito. Deus quer falar comigo e com você, qual é o nosso propósito de vida. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sua identidade é Simão. O seu propósito é Pedro. Como assim, pastor? Vamos lá. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pedro, a palavra é Petrus, que significa fragmento de rocha, pequena rocha. É um fragmento, é uma pequena rocha. Aí Jesus disse, sobre essa pedra, a palavra que Jesus usa é Petra. Aí já é a pedra, a rocha grande mesmo. A pedra que a Bíblia diz que os edificadores rejeitaram e veio a ser a principal, a pedra angular. Nesse caso aqui de Pedro, a revelação da palavra. É a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus diz que quem constrói sobre a rocha, a tempestade derruba? Não. Construir sobre a rocha é construir sobre a palavra, sobre a revelação da palavra. Jesus olha para Pedro e diz assim, ô Simão, filho de Jonas, conheço a sua identidade, mas quero falar do seu propósito. O seu propósito é ser Pedro, tanto que Mateus escreve e já identifica Pedro como Simão, Pedro e não mais Simão Barjonas. Por quê? Simão, Pedro, identidade e propósito. Irmãos, é muito comum a gente... o nosso propósito se misturar, de tão interligado e conectado com a nossa identidade, é comum se misturar. Como assim? Eu estava compartilhando no escritório com alguns irmãos queridos nessa madrugada essa mensagem. Estava aqui na igreja, preparando e tal, e compartilhei com a pastora Angélica, Gustavo, a Cibele e o Rogerinho e o Israel. Bem que o Israel não estava prestando muita atenção não, na palavra. Depois eu vou conversar com ele. Mas estávamos lá, e aí eu dei um exemplo. O propósito é aquilo que você naturalmente faz. Você não precisa fazer força. Aí eu perguntei para minha esposa, gente, que perigo. Perguntei, ó a exposição, na frente dos outros. Linda, qual que você acha que é meu propósito? O que olhando para mim você enxerga? Fala, não, isso aqui define você, a sua essência. Porque eu fui perguntar, o Rogerinho falou, é ser pastor. Não, pastor é onde eu cumpro o meu propósito. Mas se eu não for ser pastor, for fazer outra coisa, eu posso cumprir meu propósito. Claro que o meu chamado é pregar, mas o meu propósito, eu uso o ministério para cumprir meu propósito.
Aí fui perguntar. Aí eu tenho uma coisa em mente que é da minha essência, que eu tenho prazer, eu faço naturalmente, sem precisar ganhar nada. Irmão, põe uma coisa no seu coração, propósito. É aquilo que você pode até ganhar dinheiro fazendo, mas você faz pelo prazer, mesmo que você não ganhe dinheiro, você está feliz, é aquilo que você faz e te realiza. É aquilo que você percebe que Deus te criou para fazer, para viver. Propósito. Não, eu faço isso aqui porque é de onde eu tiro meu ganha-pão, mas eu não gosto. Não é teu propósito. Aquilo é uma necessidade, propósito você faz, independente de ter qualquer tipo de vantagem. Aí eu dei um exemplo. O pessoal chega e fala assim, quem que é a Cibele? Qual a Cibele? Cibele do Gustavo. Quem que é? Falei, aquela pequenininha que quando ela chega, fica um monte de criança em volta. Ah, sei quem que é. Aquela pequenininha, fica um monte de criança em volta. O propósito dela tem a ver com essa conexão que ela tem com as crianças, essa facilidade de interagir com as crianças, de se conectar com as crianças, aquilo é natural. E quando alguém vai falar dela, se alguém não sabe, mas quem que é? Eu não sei quem que é. Daqui a pouco a pessoa, para nos dar a referência, pelo amor de Deus, ah pastor, então eu nasci para ser gordo ou careca. Quando alguém pergunta de mim, fala o careca, o gordo. Não estou falando de adjetivo, estou falando de propósito. É algo que você faz espontaneamente. Aí eu fiquei feliz, que a pastora falou, irmão, eu acho que seu maior propósito é amor, sua maior marca é amor. É amor. Eu falei, nossa gente, ganhou o dia. Eu esqueci só de uma coisa, eu tinha que ter filmado, gravado. Porque essas coisas, quem é casado sabe, você precisa ter provas. Essa semana nós fomos no nosso aniversário de casamento, a gente estava no shopping, encontramos até o irmão Arturiano lá. E aí, saímos assim, acabamos de comer, aí a pastora olhou e falou assim, a gente estava indo embora. Aí ela olhou, eu te amo. Queria te dizer que você me faz muito feliz. Aí, e começou a me elogiar. E falou assim, aí nesse ponto eu falei, não, eu sei que às vezes eu fico nervosa, né? Às vezes eu falei, às vezes, né? Às vezes. Eu fico meio nervosa, meio brava, eu falo umas coisas, mas eu te amo muito. Eu falei, pera só um pouquinho, linda, pera aí, só resolver um negócio aqui. Aí acho que ela pensou, nossa, peguei o celular, abri a câmera, virei aqui, câmera para frontal. Oi, linda, então, o que você estava falando mesmo? Filmei, ela falou, tá lá. Em nome de Jesus, que eu não preciso usar contra. Você, que eu casei com você. Vem cá. Senta que te mostrar uma coisa. Tem uma pessoa que vai pregar para você. Gente, isso é fantástico. Quem é casado tem que andar com o celular carregado. Nunca sabe quando a vida vai lhe sorrir. Sorriu para mim essa semana 2 vezes. Eu gravei uma, a outra eu perdi. Mas irmão, é aquilo que flui naturalmente de você. Propósito. Pedro, sabe quem que é o Pedro? O Pedro é aquele que ele é um pedaço, ele é um fragmento da rocha. O que ele faz? Ele integra o corpo. Irmãos, nós somos essas pequenas rochas, essas pequenas pedras. A igreja é composta por pequenos fragmentos de rocha. Nós somos Petros hoje, e juntos formamos a pedra, a igreja estabelecida por causa da palavra, alicerçados na pedra, na palavra, na revelação. Cristo nos liga, cada pequeno pedaço, cada pequeno cristão, ou cada cristãozinho, como eles eram chamados no início, pequenos cristãos, cada um de nós nos unimos e manifestamos o testemunho do Cristo. Quem olha para a nossa comunhão precisa ver Jesus. Quem olha para o nosso ajuntamento tem que ver Jesus. E Jesus está olhando e dizendo, ô Pedro, esse pequeno entendimento seu, conectado com um dos outros, vai revelar ao mundo que vale a pena viver por esse propósito. Irmão, viva pelo propósito de anunciar e testemunhar o Cristo para todo mundo. Jesus ali deixa claro, Pedro, você tem um propósito. Teu propósito está ligado à revelação que você recebeu. Quem tem a palavra de Deus? Teu propósito está ligado à palavra. Fica lembrando do José. José tem um propósito, ele está ligado ao sonho, então precisa alimentar. Jesus tem um propósito, eu vou me assentar à direita do Pai, então eu vou lembrar disso, que eu vou me assentar lá e vai ter uma alegria. Pedro tem um propósito, Deus me deu uma revelação, e com essa revelação minha vida vai fazer a diferença. Eu vou segurar essa palavra, eu vou até o fim com essa palavra. Mas a vida de Pedro foi fácil? Pedro era perfeito, gente? Não. E aí nós vamos entrar na quinta lição, Lucas 22. Deixa o Mateus 16 que a gente já volta aí e termina aí, rapidinho. Mas Lucas 22, verso 31, eu vou ler na NVI. Daqui para frente eu vou,
Eu vou ler na NVI esse aqui e mais um depois. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para o quê? Peneirá-los como o quê? Trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça quem? Seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Mas respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. A quinta lição, ela está totalmente ligada ao propósito para o qual nós somos criados e como Jesus nos trata a partir disso. Pedro é advertido por Jesus. Jesus chega e fala, Pedro, Satanás cirandou todos vocês, pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei para a tua fé não desfalecer. E quando você se converter mesmo, ficar firme, aí você confirma os seus irmãos, ajuda os seus irmãos, encoraja os seus irmãos. Pedro diz, não Senhor, eu não vou te negar. Não Senhor, Jesus diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes, não vai ser uma vez só. Pedro tenta argumentar em si mesmo. Pedro negou Jesus ou não negou? Negou. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo? Sim, mesmo assim Jesus acreditou nele. E o principal, olha aqui o que Jesus... Não, ainda não era, mas tudo bem, vamos lá, deixa eu falar aqui. Eu estou no texto, mas vamos lá. Quinta lição, você não é descartável. Sua identidade foi criada com o propósito de glorificar a Deus. Põe lá o texto para eu poder chegar para eu falar disso aqui. Respondeu Jesus, não, é o 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus já sabe qual é o projeto do diabo, Jesus já sabe a capacidade, a estrutura de Pedro e dos demais discípulos e sabe o que vai acontecer. Mesmo assim, Jesus fala uma coisa importante. Antes de Jesus falar para o Pedro que ele ia negá-lo, Jesus diz assim, Satanás pediu para peneirar vocês como o quê? Qual que é a palavra aqui? Trigo. Sabe por quê? Jesus olhou e disse assim, Pedro, eu sei que você vai me negar, mas você é trigo. Eu sei que vocês vão me abandonar. Quando eu for crucificado, todo mundo vai correr. Muitos vão se escandalizar. Tem gente que vai pensar em desistir. Mas vocês são trigo, vocês não são joio. Vocês são trigo. Jesus olha para mim e para você e diz assim, você erra, mas é trigo. Você não é joio. Você cai, mas é trigo. Se levanta, você não é joio. Jesus não fica julgando você e derrubando você. Ele olha e diz, eu acredito em você. Você é trigo, você vai florescer. Jesus não enxerga em nós joio, não enxerga em nós trigo. Porque a Bíblia diz que no final de tudo, os discípulos vão dizer, o joio, o trigo, o joio está atrapalhando o trigo, vamos arrancar. Jesus falou, se fizer isso aí vai machucar o trigo e vai perder. Deixa os dois crescerem, na colheita separa. O joio vai para onde? Alguém lembra? Para o fogo. Igual a Bíblia diz que vai haver no juízo final. O tormento. Satanás, seus demônios, seus seguidores do diabo, vão ser lançados junto com o inferno num lago que arde com fogo e enxofre. Isso é sério. O joio vai para lá. Mas Jesus disse assim, vocês vão até me trair. Vocês vão até me negar. Mas ainda assim eu olho para vocês e eu vejo... Vejo o que, gente? Ô irmão, a gente erra, a gente falha. E Jesus vem e fala assim, mas eu estou olhando para um monte de trigo. Eu não estou vendo ninguém que eu vou jogar no fogo. Eu não estou vendo ninguém descartável. Eu acredito em vocês são trigo. Agora não se comporte como joio, porque o joio vai para o fogo. Seja trigo. Aí sim, põe a quinta lição e volta lá em Mateus 16, enquanto eles põem a quinta lição aqui. Volta lá em Mateus 16 para a gente encerrar. A quinta lição, gente, é essa. Você não é descartável. Sua identidade foi criada com o propósito de glorificar a Deus. Deus não te criou para destruir, Deus te criou para te salvar. Deus te criou para viver com Ele eternamente. Deus nos criou para a glória dEle, amém? Vamos lá, Mateus 16, verso 18. Olha o que a nossa identidade real tem mais a ver com o propósito do que com o nome. A identidade real, quem Deus nos criou para ser, tem mais a ver com o propósito para o qual Deus nos criou do que para o nome. Porque nome, irmãos, quantas pessoas, quem aqui tem apelido e é conhecido por um grupo de pessoas pelo apelido? Pronto, seu nome ficou no meio do caminho. Seu propósito não. As pessoas podem mudar a forma como chamam eu e você.
Pessoa quando casa, a mulher recebe o sobrenome do marido. Hoje até marido também pega o sobrenome da esposa. Muda o nome. Deus mudou o nome de Jacó, mas não mudou o propósito. Cumprir a promessa desde Abraão, cumprir Jacó. Eu mudo o teu nome com o intuito de cumprir o propósito. O que eu estou querendo dizer para você? Que o teu propósito é mais importante que teu nome. Vou dizer de novo. Teu propósito é mais importante do que teu nome. Propósito é mais importante do que o título, do que o cargo, do que a função. Tem gente fazendo mais a obra de Deus do que eu, que estou em cima do altar. Eu não tenho dúvida disso, não tenho. E a pessoa não está no altar. Mas tem gente fazendo menos. Eu não estou para competir com outras pessoas, eu preciso melhorar o que Deus me criou para ser e para viver. Não tem a ver com o título. Está dando para entender? Com o nome, tem a ver com o propósito. Olha o que vai acontecer com Pedro, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, não prevalecerão contra ela. Jesus fala com Pedro sobre pedra 2 vezes, sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre essa palavra. Eu digo que você é Pedro, você é um fragmento de rocha, e sobre a revelação que você acabou de falar, que eu sou Cristo, eu edifico a minha igreja. Pedro, você falou algo, suas palavras trouxeram edificação. Foi ou não foi isso que Jesus falou? Foi ou não foi, gente? Agora olha comigo o verso 23 na NVI, que já fica até mais fácil. Verso 23 do Mateus 16 na NVI. Olha o que diz aí, ó. Jesus virou-se a Pedro e disse, quando Jesus falou que ele ia ter que morrer, sofrer, Pedro falou, o senhor não pode fazer nada disso, nunca isso pode te acontecer, está no 22. Aí o 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim o quê? Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, na distância de 5 versículos, de o cara da revelação do reino de Deus para o mensageiro de Satanás. E tem gente que acha bruto hoje a igreja. Imagina se ele seguindo Jesus, Jesus diz assim, revelação do reino de Deus, Satanás. Acho que ele está nervoso, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Eu falei para ele que ele não podia sofrer, e ele achou ruim. Ele queria que eu falasse, vai para a cruz mesmo e sofre. Irmãos, nos 2 casos, Jesus fala com Pedro sobre edificação, e a outra sobre o quê? Edificação, ele falou primeiro pedra de edificação, sobre essa pedra edificaria minha igreja. E agora, sobre a pedra de... Foi o Pedro falando as 2 vezes? Não, foi o Pedro, foi sobre a palavra de Pedro, sobre a atitude de Pedro que Jesus falou? Sim. Pedro disse que é o Cristo, e Pedro disse, você não pode sofrer isso. Nas 2 vezes Jesus disse assim, isso aqui é edificação, e isso aqui é tropeço. Mas uma coisa Jesus não mudou, sobre essa pedra, ô Pedro, é o seguinte, abre a boca, porque você libera pedra. Você é pedra, que eu não tenho problema de trabalhar. Às vezes você vai ser pedra de tropeço, eu não vou descartar não, a gente conserta. Muitas vezes vai ser pedra de edificação, mas o fato é que você é pedra na minha mão, e eu não vou desistir de trabalhar. Jesus não tem preguiça e nem medo de trabalhar pedra bruta, pedra difícil. Jesus foi filho de carpinteiro, trabalhou madeira boa e madeira ruim, e em todas elas tinha que fazer um trabalho. Irmão, Jesus quer trabalhar a tua vida, quer trabalhar a nossa estrutura. Nas 2 vezes ele não abandonou Pedro, ele não descartou Pedro. Pedro, quando você traz edificação, eu estou contigo. Pedro, quando você traz tropeço, eu estou contigo. Eu não concordo, eu vou dizer para você que está errado, mas eu estou contigo. Esse é o Jesus que está aqui comigo, com você hoje. Esse é o Jesus que não nos abandona. Levanta hoje a tua pedra, levanta hoje a palavra que Deus te deu. Jacó pegou aquela pedra que apontava só para as coisas desse mundo, travesseiro, horizontal, só olha para o mundo, e depois da visitação de Deus no sonho, ele levanta aquela pedra e diz, daqui por diante, os meus sonhos vão me conectar com o céu, eu vou viver para a glória, honra e louvor do céu. José andava focado, ele encontra os irmãos que o traíram, venderam, tentaram matar, mas ele diz assim, estou vivendo para o céu. Jesus vem para a cruz,
vou para a cruz, mas vou voltar para o céu, sentar ao lado do Pai. Pedro, agora, é aquele que Jesus diz, eu não descarto. Por quê? Porque as portas do inferno vão prevalecer contra vocês. O final da história de vocês é no reino dos céus. Irmãos, o propósito de Deus com a minha e com a sua vida é apontar para o céu. Que a tua vida aponte para o céu. Que quem cruzar o teu caminho seja encorajado, estimulado a viver o reino dos céus. Porque foi para isso que Deus nos criou. E contra isso não há frustração. O céu é perfeito, é de verdade e é para lá que eu vou.